dia, queridos. Shalom, graça e paz da parte de Jesus, amém? Aleluia. Queridos, para mim é sempre uma alegria e um privilégio poder estar ministrando a palavra do Senhor, poder estar servindo aos meus irmãos, à minha igreja. E hoje, como o pastor Pedro sinalizou, é o domingo do Vertical. É um domingo onde um dos líderes dos jovens traz a palavra. E eu estou aqui nessa missão, amém? Vocês vão me ajudar? Amém? Glória a Deus. Queria te convidar então a se colocar de pé. Nós vamos ler Ageu. E para te facilitar, você abre aí em Mateus e vai voltando. Aí tem Malaquias, Zacarias, aí a gente acha o Ageu. Amém? Léo, acho que... agora tá ótimo, que o retorno estava... E você que está na sua casa, seja muito bem-vindo, que o Senhor fale com você também através dessa palavra, amém? Todos acharam? Amém. Eu vou ler na linguagem dos dias de hoje, porque como o texto é um pouquinho mais denso, eu acho que vai ficar mais fácil do entendimento, amém? Diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, e esse Dario, irmãos, não é o rei Dario de Daniel, aqui é Dario Grande, tá? Rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficar bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. 7. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam um novo templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado. Aí eu quero que você vá comigo vá para o 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande governador e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor Deus tinha mandado por meio do profeta Ageu. Assim, Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo a seguinte mensagem: eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Agora a gente vai abrir no capítulo 2, no versículo 9, e eu vou ler em outra versão, Jéssica, mas não tem problema, pode manter essa aqui. E a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podeis se assentar, irmãos. Feche os teus olhos, nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, Jesus. Como é maravilhoso, Senhor, poder Te adorar. E nós sabemos que você já está aqui, Senhor, no nosso meio. Isso nos alegra, Senhor. Nós já te entoamos louvores, Senhor. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, ilumina, Senhor, os olhos dos nossos corações, Senhor. Que esse texto, que essa palavra, ela possa edificar as nossas vidas, Senhor. Que a gente possa aprender mais de Ti, mais da Tua vontade, Senhor. Que a gente possa, Senhor, entrar na profundidade do conhecimento daquilo que você deseja para nós, Senhor. Eu creio que nessa manhã você deseja, Senhor, derramar a sua graça sobre a sua igreja. Senhor, manifestar a tua glória no nosso meio. E nós queremos, Jesus, nós queremos sair daqui avivados, fortalecidos, Senhor, te conhecendo mais, Senhor.
Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Por isso nós abrimos o nosso coração, Senhor. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nesse momento eu me coloco, Senhor, como um instrumento nas Suas mãos, Jesus, que eu possa diminuir, Senhor, que você possa crescer, Senhor, que a Tua vontade prevaleça, Senhor. É o que eu oro e te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, irmãos, eu não sei se todos já leram o livro de Ageu. O livro de Ageu, ele foi escrito em 520 anos antes de Cristo. É um livro bem antigo, mas é um livro que ele é muito atual e eu acho que ele se encaixa muito bem no nosso contexto hoje em dia. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela sempre se renova, na verdade. Ela é atual pra gente sempre. Mas, mesmo que você não tenha lido, eu creio que se você já tem mais de um ano de cristão, você já ouviu esse versículo que a gente acabou de ler, que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, porque é um versículo que a gente profetiza muito, a gente declara muito. E aqui, quando o profeta ele declara isso, ele estava se referindo à primeira casa, ao templo de Salomão. Como a gente sabe, o templo de Salomão ele foi construído de uma forma majestosa. Se você for ler em Crônicas, em Reis, a gente vê que Davi ele tinha um desejo de construir uma casa para o seu Deus. Ele falou, como que eu posso estar vivendo em palácios e o meu Deus em tendas? E aí Davi ele separa ofertas, o povo oferta, ele separa coisas do próprio tesouro dele, coisas pessoais. Só que Deus não permite que o rei Davi construa e fala, quem vai construir vai ser seu filho. Você é um homem de guerra, então quem vai construir será o seu filho. E o rei Salomão constrói esse templo, um templo majestoso, suntuoso, onde homens, mais de 150 mil homens trabalham nesse templo, dura 7 anos a construção. E aí, quando Salomão inaugura esse templo e ele ora, a palavra de Deus diz que o Senhor ele manda fogo do céu, ele consome o holocausto e a glória de Deus ela enche a casa de Deus de uma tal forma que os sacerdotes eles não conseguiam entrar na casa de tanta glória de Deus, de tanta presença. E o povo se prostra e começa a falar, bom é o Senhor, seja adorado. O povo teme a Deus e começa a adorá-lo. E aí quando Ageu está aqui declarando que a glória da primeira casa, né, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ele está dizendo, olha, eu creio que esse novo templo que eu estou falando para vocês reconstruírem, ele vai ser mais glorioso do que o templo de Salomão. Mas alguns estudiosos, eles creem que essa profecia é uma profecia messiânica, porque ela aponta muito para a igreja de Jesus. Quem é a igreja de Jesus hoje? Somos nós. Quando fala que a glória da segunda casa, ou seja, nós, a igreja, a glória será maior do que a primeira, porque hoje nós somos a habitação do próprio Deus. A presença está constantemente em nós. Então nós somos a igreja gloriosa do Senhor. O Senhor está presente aqui, se manifestando nas nossas vidas, amém? E aí eu fiquei pensando, Senhor, se nós temos essa presença gloriosa, nós precisamos avançar, nós precisamos fazer mais. Se o Senhor fala, o Senhor Jesus fala que Ele deu à sua igreja toda a autoridade através do nome dEle, amém? Fala que Ele nos revestiu de poder através do Espírito Santo para paralisar as obras do inferno, para fazer o reino dEle avançar, para que a gente pudesse ser testemunha. Aí a gente pensa, por que será que às vezes a igreja não tem se comportado dessa forma? E aí, eu não sei vocês, mas quando eu penso numa igreja ativa, numa igreja cheia do Espírito Santo, eu sempre caio em Atos. Quem já leu o livro de Atos? Amém? É um livro que aviva o nosso coração, não é verdade? Porque a gente vê tantos milagres, tantos sinais. Os apóstolos eram tão dependentes do Espírito Santo que isso gera em nós um desejo de viver essas coisas. E isso é para hoje. Quantos creem? Hoje, é para hoje. A cura, a libertação, a anunciação do reino. Amém? Eu creio, aleluia. E aí, em Atos, a gente vê que o que me chama a atenção é que eles tinham uma dependência imensa do Espírito Santo. Eles dependiam, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles não faziam nada sem que o Espírito Santo direcionasse. Havia milagres, sinais. E uma coisa também que me chama muito a atenção é a comunhão entre os irmãos.
Em Atos fala que eles partiam o pão, que eles vendiam as suas propriedades e davam, e aí eles dividiam entre todos. E eu creio que o Senhor, ele operava por conta disso. Adoração, dependência, comunhão. E isso é para nós hoje, amém? Nós precisamos disso, Senhor. Nós queremos ter essa dependência, essa adoração, essa comunhão para a gente viver. Isso tudo que eu estou falando, a gente viver a glória de Deus manifesta nas nossas vidas, no dia a dia, na nossa rotina, na nossa casa, na nossa família, amém? Porque a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira, amém? Aleluia! E aí, queridos, o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra de Ageu, porque a ordem era, reconstruam o templo. E aí eu fiquei pensando em templo, e eu queria que vocês fizessem comigo a associação que eu fiz. Eu fiquei pensando em 3 templos. Primeiro templo, eu pensei na igreja física, o lugar onde a Assembleia de Deus, né, a Assembleia dos Santos, nós nos reunimos para adorar, para buscar a presença de Deus, amém? Para aprender da palavra. Hoje aqui, a igreja física, nós precisamos amar esse templo. É lindo ver como Davi amava o templo do Senhor. Ele tem vários salmos falando: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Nós precisamos amar a casa de Deus. E eu digo a casa de Deus, essa casa que você está, sabe, enraizado, plantado. A gente precisa frutificar nessa casa e amar esse templo, amar essa casa, ter zelo, sabe, servir os nossos irmãos. E é tão importante o templo físico por conta da finalidade dele. Porque no templo é o lugar onde há adoração e há comunhão. Deus fala em Êxodo 25:8, se a Jéssica quiser colocar ali: me farão um santuário e habitarei no meio deles. No Antigo Testamento havia o tabernáculo, havia o templo, e lá nesse lugar era o lugar onde havia o sacrifício, havia a oferta, havia o perdão, então, havia o arrependimento, amém? Lá era o lugar onde Yahvé era celebrado e adorado. Então, o templo físico é muito importante por conta da sua finalidade. O próprio Deus falou: me farão um templo e eu habitarei no meio deles, amém? Então, primeiro templo físico, ok? O segundo templo que eu queria que a gente pensasse, somos nós, como a gente falou aqui no início. Nós somos morada do Espírito Santo, nós somos a habitação do Senhor. E esse lugar, que é santuário de Deus, a nossa vida, tem que ser um lugar onde a gente se relaciona com o Senhor. Tem que ser um lugar onde a gente dá espaço para Deus agir, para Ele mudar o nosso caráter, sabe? Para Ele nos ensinar todas as coisas, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas a respeito de Jesus. O lugar onde a gente dá tanto espaço para o Espírito, que a gente consegue gerar o fruto, que é a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a fé. Amém? E aí a gente pode ver aqui em 1 João 4,13... que diz assim: nisto sabemos que nele habitamos, em Jesus, e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E em 2 Timóteo 1:13-14 fala assim, Paulo falando a Timóteo: guarda a forma das sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. O bem que te foi confiado, guarda pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então, o segundo templo é nossa vida, o nosso coração, amém? E o terceiro templo seria o que Deus mais falou comigo, o lugar da comunhão, o lugar onde nós nos reunimos juntos como corpo de Cristo, como igreja, como família de Deus. Família de Deus, Paloma? Sim, somos família de Deus, porque no momento que a gente reconhece Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador, agora nós temos um Pai Celestial, o nosso Abba Pai, amém? Deus nos chama agora de filhos, agora nós somos co-herdeiros, juntamente temos herança. Então olha a família, olha aí, você tem herança juntamente com Cristo, somos co-herdeiros com Cristo, e nós somos irmãos. A gente não fala assim: ô meu irmão, oi irmão, a paz irmão, por um jargão cristão, evangélico. A gente fala irmão porque a gente entende que a gente tem uma filiação em Deus. Nós somos irmãos, nós somos família de Deus. Você se alegra com isso? Essa é a sua família, querido. Olha para o lado aí, esse é seu irmão, essa é a sua família. Somos diferentes?
Somos diferentes, não somos? Somos, como toda família, né? Somos diferentes entre si? Somos. Temos problemas? Temos, mas temos muitas coisas boas, não é? Nos amamos? Sim. Estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, amém? E eu amo porque Paulo, ele fala em Efésios 4, 15 e 16, Paulo, ele foca muito nessa questão de família de Deus, corpo de Cristo, edifício. Ele usa muito essas metáforas, né? E aí ele fala aqui, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a gente percebe que todos somos diferentes, né? Mas cada corpo, cada um em amor, cada membro, ele realiza a sua função dentro desse corpo. E aí a gente vai crescendo e o reino de Deus vai avançando e a palavra de Deus vai crescendo à medida que cada um trabalha na sua função. E quem é a fonte? O cabeça, Jesus. Jesus dá ordem pro dedinho lá, faz isso, pro braço. E aí, ninguém está fazendo a sua própria vontade. Cada membro está fazendo aquilo que o cabeça está determinando, amém? Então, sabendo de tudo isso, Paloma, o que isso tem a ver com Ageu? Vamos voltar para Ageu agora. Vocês já entenderam, né? Templo, lugar físico, nós como igreja do Senhor e o lugar da comunhão, amém? Vamos prestar atenção aqui, como é que estava essa situação aqui? Eu quero falar do contexto daqui de Ageu. A gente sabe que durante 70 anos o povo de Israel ele ficou cativo, né? Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e ele destruiu o templo e ele levou, né, o povo cativo. E aí, com o declínio, com a queda do Império Babilônico e com a ascensão do Império Medo-Persa, surgiu um rei, o rei Ciro. E esse rei, ele ficou sabendo de uma profecia, que o cativeiro só duraria 70 anos. E aí, tem gente lá na porta. Movidos pela palavra de Deus, Ciro movido pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, ele resolve fazer um decreto e fala, eu vou deixar esse povo voltar e reconstruir o templo. Amém? E aí, gente, isso é muito tremendo pra gente, porque Deus usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Ciro não só dá proteção pro povo, comissiona o povo a retornar para ajudar, como ele dá provisão, porque ele fala assim, todos os utensílios que o rei Nabucodonosor tirou do templo, eu vou devolver para vocês colocarem no templo. Olha só, eu quero profetizar sobre a sua vida, que aquela pessoa improvável, uma pessoa ímpia, vai ser levantada para te abençoar, amém? Porque Deus levanta aqui Ciro, e Ciro é usado por Deus para abençoar o povo, amém? E a ordem foi, voltem, e a primeira missão era, reconstruam o templo. Então Zorobabel, que a gente leu aqui, um nome até meio difícil, né? Zorobabel, ele lidera 50 mil homens nessa missão de reconstruir o templo de Jerusalém, amém? Pensem, por que era tão importante? Queridos, há 70 anos, a adoração, ela havia sido bloqueada, interrompida. Porque o templo era o lugar onde havia o sacrifício. O templo era o lugar onde havia o culto a Yahvé. Então, eles estavam cativos em outro lugar. Isso não acontecia há 70 anos. Então, por isso que Deus falou, restabeleçam a aliança, restabeleçam o culto. E isso só seria possível se o templo fosse construído. Amém? E aí, a gente vê aqui, isso se confirma em Esdras. Vamos abrir aqui para a gente ter a palavra, ter o contexto na palavra. Esdras 1:3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus quem está em Jerusalém. Então você vê que Deus usa o rei Ciro e fala, vocês que são povo de Judá, voltem e edifiquem essa casa. E aí a gente falou, Zorobabel foi com esses 50 mil homens e eles começam essa obra. Só que depois de um tempo eles desistem.
surgem muitas dificuldades, como a gente sabe que tudo que a gente vai fazer para reconstruir e tudo que a gente faz para o Senhor, às vezes existe oposição, não é verdade? E houve oposição, existiram algumas oposições, e aí samaritanos que se opuseram contra eles. Eu não vou me aprofundar muito, depois se você quiser você leia em Esdras. A questão econômica também, e isso está em Esdras 4:24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, passados 16 anos, vem a palavra de Deus, que é essa palavra que nós lemos aqui, através do profeta Ageu, exortando: retomem a obra. Em Esdras 5:1. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, eles não deveriam rejeitar a construção do templo. Haveriam oposições? Sim, mas eles estavam falando aqui, Ageu foi levantado por Deus, Zacarias também. Não parem, continuem, reconstruam, amém? Eles obedecem. E aí, em Esdras 6:14, e edificam e terminam a obra conforme ao mandado do rei, do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, queridos, é nesse contexto que Ageu aparece, e a gente vê que Ageu está falando assim: a prioridade de vocês é a reconstrução do templo. A prioridade de vocês é o meu reino. A prioridade de vocês são as coisas espirituais. E isso não muda pra gente hoje. A palavra de Deus hoje para nós é: a prioridade de vocês é a presença de Deus. Amém? A prioridade de vocês é a vontade de Deus. A prioridade de vocês é o culto público. Amém? A nossa prioridade é a manutenção da obra de Deus. A nossa prioridade é o evangelismo. Essa é a nossa prioridade e não as coisas naturais. Então, Ageu está falando: vocês estão em casas luxuosas, vocês estão tão preocupados com coisas materiais, mas a prioridade de vocês precisa ser a presença de Deus, o culto a Deus, a vida em comunhão com os irmãos. Amém? E aí, nós como igreja, às vezes a gente se esquece dessa prioridade, porque às vezes a gente também se distrai com muitas coisas, com a nossa rotina, que muitas vezes é pesada, trabalho, filho, estudo, problemas, alegrias, tantas coisas. E é isso que eu creio que o Império das Trevas, ele tenta fazer, distrair a gente com muitas coisas lícitas e também coisas que às vezes nem são, brigas, coisas que a gente às vezes toma para si. E quando a gente está distraído, a gente está fraco, a igreja de Deus fica enfraquecida, porque quando a gente está atento, a gente consegue avançar. E o reino de Deus consegue avançar. E mais pessoas conhecem a presença de Deus. Mais pessoas são salvas. Mais famílias são edificadas. Mais famílias são restauradas. A cura. Mas a gente vê que em Atos, os apóstolos, eles estavam muito atentos ao propósito deles. Eles estavam muito atentos à missão deles. E nessa manhã, eu queria que a gente falasse isso. Senhor, eu quero estar atento àquilo que é a prioridade para você. Eu não quero me distrair. Eu quero estar atento àquilo que é o que é mais valioso, é aquilo que você deseja. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da igreja? E aí, a gente vai aqui agora entrar no texto literalmente. Eu comecei lendo, queridos, na linguagem dos dias de hoje. Agora eu vou aqui para atualizada, revisada, porque eu gosto das palavras daqui, amém? E aí, a gente começa aqui. Vamos comigo agora na exposição do texto? A primeira coisa, no capítulo 1, verso 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Veio a quem? A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então, o primeiro ensinamento que eu queria que a gente tirasse daqui. A profecia, ela é destinada primeiramente aos líderes. Aqui, a palavra veio primeiramente ao governador, liderança civil, Zorobabel. E em segundo lugar, né, ao mesmo tempo também, a Josué,
O sacerdote, o grande sacerdote, a liderança o quê? Religiosa. E aí a gente pode pensar, mas Paloma, por que primeiro a liderança recebeu a mensagem? Porque os líderes, eles têm a maior responsabilidade. Amém? Quantos concordam? Os líderes, eles são aqueles que Deus levanta para conduzir o povo. Os líderes, o Senhor desperta primeiro os líderes, porque se o líder não se levantar para a obra acontecer, a obra vai ficar parada. A gente vê, Deus levantou Moisés e ele liderou todo o povo. Deus levantou Josué. Então o Senhor separa homens para que eles possam conduzirem o povo à vontade dele, ao propósito dele, à obra dele. Amém? E aqui Deus lidera, começa falando com os líderes. Zorobabel, você que é o governador, se levanta. Josué, você que é o sacerdote, se levanta. É necessário que haja reconstrução do templo. E eu creio, Senhor, que os nossos pastores são líderes que Deus levantou para nos abençoar. Amém? Eu creio que Deus tem colocado sonhos e projetos no coração do pastor Pedro, da pastora Marise, dos nossos pastores, para que nós sejamos abençoados. Quantos creem? Amém? Porque eles são homens tementes a Deus. Então eu creio que Deus fala com eles e eles vêm trazer para nós uma palavra. E nós, como corpo de Cristo, nós vamos apoiá-los, amém? Nós vamos dizer, estamos com você. Porque os líderes aqui não poderiam fazer sozinhos essa obra. Eles precisavam do povo. Mas primeiro veio a responsabilidade deles, a palavra para eles. Eles se levantam e aí Deus desperta todo o povo. Amém? Então esse é o primeiro ensinamento que a gente tem. O segundo ensinamento é que o Senhor, ele volta a falar com Israel depois de um longo período de dor. Porque se você pensar, você ser escravo, você sair de um cativeiro, é uma coisa muito dolorosa. Eu não sei se todos viram um filme chamado 12 anos de escravidão. Foi um filme que ficou bem famoso, assim, até ganhou o Oscar. A gente que mora no Brasil, quando a gente estuda história, a gente escuta muito sobre os escravos, né? A gente tem esse entendimento. Só que quando a gente vê o que é você perder a sua liberdade, você perder o direito de você decidir, de você estar com a sua família, você não poder estar no seu lar, você ser levado para longe, você ser açoitado, você vê isso com seus olhos. Gente, é algo que traz uma angústia. Eu acho que a pior coisa é você perder a sua liberdade. E aqui, esse povo, ele tinha ficado 70 anos cativo. E Deus agora levanta o profeta para falar com eles. E é interessante que antes do cativeiro, Deus, ele levantou Jeremias e Isaías para falar com o povo. Durante o cativeiro, Deus levantou Daniel e Ezequias para falar com o povo. E no pós-exílio, Deus levantou Ageu, Zacarias e Malaquias. Qual é o ensinamento que nós temos disso? Que o Senhor fala conosco em todas as estações das nossas vidas. Antes do cativeiro, no cativeiro, depois do cativeiro. Queridos, o Senhor está contigo em todo momento. Ele sempre vai te dar uma palavra. Ele sempre vai levantar alguém para te abençoar, para te trazer uma direção, para te dar um discernimento, amém? Eu pensei nisso quando eu estava fazendo aqui. E aí eu lembrei, quando a gente fala assim, um momento difícil, porque eu acredito que aquele povo estava nesse momento bem difícil. Eu lembrei de um momento muito difícil que eu passei, né, com a minha família, que foi quando meu pai ficou doente. E aí a gente sofreu muito, né, porque meu pai, ele teve câncer, infelizmente ele faleceu. Mas assim, foi um período que vinham muitas mais notícias, era cada telefonema, era o diagnóstico, aí o médico falou isso e leva... E aqueles momentos de que você pensa assim, será que eu estou sozinha? Será que Deus realmente está ouvindo? Será que Deus não se importa? E eu quero te dizer, queridos, que Deus se importa. Que Deus estava comigo o tempo todo. E assim, eu louvo a Deus, porque eu tinha o meu irmão comigo, sabe? É muito bom nessa hora, assim, você ter a sua família, sabe? A gente podia dividir as coisas, né? O Hugo ora por isso, e a gente podia compartilhar aquele momento. Eu tinha os meus pastores comigo. Às vezes tinham momentos que eu recebia uma notícia ruim, aí eu já mandava para a pastora Marise, já mandava, e ela já orava, e ela já me mandava, guerreiras, vamos lá, orem por isso, porque era na época das guerreiras de oração. Quem lembra das guerreiras de oração? Quem foi
guerreira de oração aí. Amém. E aí vinha aquela palavra de coragem, aquela palavra de fé, de bom ânimo. E se você nessa manhã, de repente, você pode estar se sentindo, Paloma, eu tô num momento assim, de muita dor, de muita assim, parece que eu saí de um cativeiro, sabe? Eu tô sem esperança, sabe? Eu tô sem expectativa de nada, ou eu estou no cativeiro, querido. O Senhor te ama, o Senhor cuida de você, o Senhor tem planos de paz e não de mal para você. O Senhor é contigo em todo tempo, todo tempo. Essa é a nossa garantia. No mundo nós vamos ter aflições? Vamos, mas a garantia é que o Senhor estará conosco em todo tempo. Ele é um Deus Emanuel, Ele é um Deus conosco. Você é templo, Ele está aí contigo. Você pode falar com Ele a qualquer momento. Sabe, uma vez eu estava aqui pregando, falando, às vezes você acorda assim à noite, às vezes com uma preocupação, angustiado. E se eu fosse acordar o meu melhor amigo, que é o meu marido, Alan, falar, amor, vem aqui, ora comigo, porque talvez ele tá com sono, não vai poder me ajudar. Mas se você ajoelhar no seu quarto, na sua cama, o Senhor está preparado para te falar, para te responder, sabe? Ele está todo o tempo lá disponível, porque o Senhor é assim, Ele é Deus presente, é só você falar. O véu se rasgou, quando Jesus, Ele falou, está consumado, e o véu se rasgou, agora você tem livre acesso ao Senhor. É só você falar, Senhor, em nome de Jesus, e as coisas mudam. O Senhor vem, Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele te dá direção, amém? Você precisa da direção do Senhor nessa manhã? Peça para Ele, amém? Aleluia. E aí, continuando, então, a segunda coisa é que o Senhor fala conosco em toda e qualquer situação, nos dando a direção e o discernimento. E aí, aqui no 3, no 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Gente, o Senhor dos Exércitos, aqui o Senhor se apresenta como o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma demonstração de força, há uma demonstração de domínio, de poder. Quando Deus fala, aqui fala o Senhor dos Exércitos, Ele está querendo dizer, nenhuma força espiritual, nenhum poder natural é capaz de impedir o meu agir. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Aqui fala o Senhor dos Exércitos, amém? O Senhor se coloca nessa posição e nós precisamos conhecer o Deus, o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, porque tem situações que aparecem, se apresentam e elas parecem tão gigantes, que parece que Deus, o Senhor dos Exércitos, fica pequenininho, mas não. Nenhuma força opositora é capaz de impedir o propósito de Deus na sua vida, amém? Declare assim, nenhuma força opositora é capaz de impedir o propósito de Deus na minha vida, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Aleluia, você serve a um Deus vivo, amém, glória a Deus. Tem situações que às vezes a gente abandona, porque a gente pensa, isso é muito difícil. Esse povo estava assim, 16 anos tinham se passado. Reconstruir o templo, não, é muito difícil. Tem os opositores, tem a questão econômica. O templo de Salomão era majestoso, olha só, a gente não tem nada, como é que a gente vai reconstruir o templo? Mas o Senhor dos Exércitos diz ao seu povo, reconstrua. E eu creio que nessa manhã o Senhor deseja que você reconstrua coisas na sua vida. Pode ser uma questão financeira. Paloma, você não sabe quanto de dívida eu tô cheia de dívida, eu tô no cheque especial, eu não sei nem como eu vou fazer. Paloma, eu tô com um filho nas drogas, você não sabe o que é isso. Paloma, eu tô com um diagnóstico de morte. Paloma, minha família, meu casamento tá destruído. O Senhor dos Exércitos diz, reconstrua. Amém, o Senhor dos Exércitos, é nele a nossa confiança. Amém, é nele em quem nós cremos. É o Senhor dos Exércitos que tem todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. E eu amo que em Daniel 11:32 fala assim, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos conhecer o Deus a quem professamos. Nós declaramos, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios
eles fugirão. Aí chega o problema, ai meu Deus, estou desesperado. Não, nenhuma força opositora é capaz de impedir o propósito de Deus na minha vida. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Deus do Senhor, o Deus das batalhas, Ele está com você. Sabe o que me admira muito? Davi conhecia muito bem o Deus que ele servia. Por quê? Ele tinha tido experiências com Deus, com o leão, com o urso. Então, quando veio Golias, estava todo mundo intimidado. Ele falou: você vem a mim com lanças e escudo, eu vou contra ti em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Amém? Essa semana, se aparecer alguma situação que tente te paralisar, você fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Ele é a nossa força. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Continuando. Aí esse povo diz, no 2 ainda: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Queridos, aqui, primeira coisa, este povo diz, Deus sempre na sua palavra coloca o povo dele como meu povo. Você costuma ler isso? O meu povo. O Senhor aqui, ele está tão desgostoso com Israel que ele fala, este povo diz, mostrando que ele estava totalmente decepcionado, porque o povo estava preferindo os seus interesses, as suas casas luxuosas, as suas casas apaineladas, enquanto o templo dele permanecia em ruínas. Então ele fala, este povo diz, ainda não é o tempo. Este povo diz, essa não é a minha prioridade. E aí é algo que a gente precisa sondar no nosso coração. Qual tem sido a nossa prioridade? O que a gente tem colocado em primeiro lugar? Essa mensagem, ela ecoa muito a palavra de Deus que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as suas demais coisas vão sendo acrescentadas, amém? Às vezes a gente está como esse povo, ainda não é o tempo, acho que ainda não é, sabe, dando desculpas, acho que ainda não é o tempo de me comprometer, sabe, com o ministério, acho que ainda não, eu não tenho força para lutar essa causa pela minha família, sabe, desculpas, eu não tenho recursos, acho que eu não tenho como manter a casa de Deus, eu não tenho, ainda não é o tempo, desculpas, mas onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração, não é verdade? Então, qual tem sido a nossa prioridade? Eu não estou dizendo que a gente não possa investir em coisas naturais, sabe? Viajar, reformas, comprar uma roupa bacana, investir nos seus estudos, não. Mas a prioridade, o primeiro lugar tem que ser o Senhor. Amém? E o seu propósito, porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Cada um tem um propósito em Deus. E o nosso maior propósito é glorificar o nome dEle aqui na terra. Nosso maior propósito é a gente amar uns aos outros, a gente ter essa comunhão, a gente amar Ele acima de todas as coisas, a gente anunciar a bondade, a fidelidade, o amor dEle. Amém? Então, que nós possamos buscar os interesses de Deus em primeiro lugar. Amém? Aleluia. E aí, eu volto para aquele início que eu falei com vocês, sobre o templo. E é um momento que a gente precisa sempre estar se autoavaliando, falando, Senhor, olha aqui meu coração. Porque eu falei de templo como um lugar físico, o templo como nós, né, Igreja de Deus, a habitação do Espírito Santo, e o templo como um lugar da comunhão. E aí, será que às vezes a gente não tem dado desculpas, assim, ai, Senhor, sabe, depois eu te busco, ai, Senhor, eu não quero, sabe, me importar com essa causa do irmão, não vou orar, não vou ouvir, ai, que chato isso, sabe, o Senhor, Ele está nos levando a essa manhã, a gente parar e edificar o templo, sabe? A buscar amar a casa de Deus, sabe? A priorizar a casa de Deus, a priorizar as coisas espirituais, a priorizar o nosso irmão, sim. Esse irmão que está do seu lado é muito precioso. Ele foi comprado por um alto preço. O Senhor ama ele totalmente, da cabeça aos pés, sabe? Ele é filho de Deus. O Senhor está te convidando a deixar ele trabalhar no seu interior, no seu caráter, é você buscar se encher do Espírito
Espírito Santo, como em Efésios fala, sabe? Não andem como tolos, como nécios, sabe? Mas busquem se encher do Espírito, se encham do Espírito. E isso é algo contínuo, está num presente contínuo, porque a gente vai se esvaziando ao longo do dia. A gente precisa estar sempre lendo a palavra, orando, jejuando, vindo à casa de Deus. Isso é importante. Então, que a gente possa priorizar as coisas de Deus, amém? Aleluia! E aí, queridos, aqui Deus então está denunciando o pecado desse povo. E o pecado desse povo é a acomodação, o individualismo, a minha casa apainelada. Eu e minha família estamos bem, tá tudo bem? Tô nem aí pro templo, não tô nem aí pra comunhão, não tô nem aí, sabe? Vamos rever? Não. O que é prioridade? Deus está denunciando aqui o egoísmo. Deus está denunciando aqui o materialismo. E nós precisamos pedir, Senhor, não, crie em mim um coração puro, sabe? Um coração que te ama. Você vê Davi, sabe? Davi tinha todo o ouro, toda a prata, era rei, mas ele tinha medo de perder a presença de Deus. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Sabe, quando a Arca da Aliança chegou, ele não queria saber o que iam pensar dele. Eu quero é Deus, eu quero a presença. E ele dançou, ele pulou, porque ele sabia o que era a prioridade. A prioridade era a presença. A prioridade era a casa de Deus. A prioridade era estar na vontade, no centro da vontade de Deus. E quando a gente coloca Jesus no centro, queridos, pode ter certeza, as outras coisas vão sendo ajustadas. Vai tudo entrando em equilíbrio, porque Jesus é a fonte de tudo. Ele é a fonte do ouro e da prata, ele é a fonte da cura, ele é a fonte de paz, se você está preocupado, ele te dá, ele te livra de todos os seus temores, ele é a sua proteção, ele é a sua provisão, o Senhor é a fonte de tudo. Então quando a gente se enche dele, quando a gente fala, Senhor, você é suficiente, você é Senhor, domina, quando a gente consulta, o que eu faço, Senhor, me dá direção. E Ele tem todo o poder. E Ele vai direcionando as nossas vidas. Ele vai endireitando as nossas veredas. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, no 5 fala aqui. Por isso que eu gostei muito dessa versão. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. E aí eu fiquei remoendo essa palavra, essa frase, considerai o vosso passado, considerai o vosso passado. E aqui, quando eu penso em considerar o vosso passado, me veio também o entusiasmo e o zelo que a gente tem assim que a gente conhece Jesus. Assim que a gente entende a salvação, a gente entende de onde a gente foi tirado, a gente entende a obra redentora, que a gente iria passar a eternidade em dor, né? Uma eternidade de sofrimento longe da presença de Deus. Quando a gente entende isso, a gente tem a alegria de servir a Deus. A gente tem a alegria de ler a palavra, a gente quer conhecer mais do Senhor. A gente não se importa quanto tempo a gente vai ficar orando, porque a gente quer falar com Deus e é algo espontâneo, genuíno. Não é algo tipo decorado. Não, você quer falar, você quer ouvir, você quer aprender de Deus. Sabe, você vem para todos os cultos porque você quer mais de Deus, você ama o Senhor. Mas aquele povo estava desanimado com as coisas de Deus. E muitas vezes a gente está tão distraído que a gente acaba deixando esse primeiro amor. A gente vai desanimando, a gente vai se enchendo, que a gente está falando aqui, vamos nos encher do Espírito, a gente vai se enchendo de muita coisa. A gente vai se enchendo de preocupações, a gente vai se enchendo de, meus projetos, meus sonhos, meu trabalho, minha carreira, meu filho, minha família. E a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. E Deus está falando para esse povo, considerai o vosso passado. E eu quero nessa manhã que você pare e pense, Senhor, eu quero gastar minha energia, eu quero ir com entusiasmo, com zelo para a tua casa, eu quero me empenhar para as suas coisas, eu quero ofertar com alegria, sabe? Eu quero te louvar com liberdade, com alegria, eu quero quebrantar o meu coração. Eu creio que nessa manhã o Senhor, Ele deseja quebrantar os nossos corações, querido, nos avivar, sabe? Para que a gente viva um ano diferente do novo de Deus, sabe? O pastor Pedro, ele lançou uma palavra do céu para a gente, comprometimento com excelência. E a gente está se comprometendo com excelência porque a gente se importa com o reino de Deus. Porque a gente só se compromete com aquilo que a gente se importa. Porque eu me importo com o Alan, eu me comprometi com ele a amá-lo, a ser fiel a ele. A gente já está casado vai fazer 15 anos esse ano. Ele é melhor do que eu. Amém.
Eu sou apaixonada por ele, gente. Ele é a minha bênção. Então, porque eu me comprometo com ele, eu me comprometo a ser uma mulher fiel, a ser amiga dele, a cuidar dele. Não adianta a gente falar que a gente é comprometido com o reino de Deus, que a gente é comprometido com Deus, se a gente não faz nada, sabe? Se a gente não se empenha, se tudo pra gente é pesado, tudo pra gente é chato, é difícil. Ai, vou ler a palavra. Vou ler a palavra. Senhor, sabe, para orar, é aquela oração, Senhor, muito obrigado por esse alimento em nome de Jesus, amém. Sabe, não tem relacionamento. Como está o templo? Como está o templo? Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o seu relacionamento com a igreja de Deus? Como está o seu amor pela casa de Deus, os atos do Senhor? Reconstrua o templo. Considere o seu passado, amém? Eu creio que o Senhor, Ele deseja que a gente reveja, que a gente revisite esses lugares, porque quando a gente começa a lembrar... Nossa, eu sempre falo isso, mas eu vou sempre falar porque me alegra. Coisas que Deus fez no meu passado, com a minha família. Hoje a minha família está aqui reunida. Eu estava falando ontem com a minha avó, porque ontem a minha avó a gente comemorou o aniversário dela de 84 anos, e a minha avó sempre foi uma mulher de Deus, que incentivou a gente a buscar a Deus. Eu sempre via a minha avó lendo a Bíblia, orando. Então, quando eu passava por qualquer momento assim de problema no trabalho, aí eu ligava para minha avó: vó, aconteceu isso. E ela sempre tinha uma palavra do céu para mim. Ela orava por mim, ela me encorajava, sabe? E aí, isso daí ia fortalecendo a minha fé. Eu me lembro que assim que a gente se converteu, meus pais tinham separado, a gente morou um tempo com a minha avó e meu avô. Ela acordava o Hugo todo dia 4 da manhã, gente, para orar. Ele orava todo dia 4 da manhã. Considera o seu passado. Considera o seu passado. Se Deus te acordar hoje 4 horas da manhã, não sei o que é, mas ó... E eles oravam 4 horas da manhã todos os dias. A gente ia pra igreja, né, mãe? Uma coisa que eu tô tentando fazer com o Miguel, gente, que o Miguel, ele não tava louvando a Deus. Eu falei, não, eu tenho que ensinar ele a amar, louvar a Deus. Quando a gente louvava a Deus, eu e minha mãe e o Hugo, na igreja, a gente tinha o costume de louvar olhando um pro outro. Porque a gente cria tanto naquela palavra que a gente queria profetizar um pro outro. Deus dá a batalha, nele eu posso confiar. A gente ia declarando, porque a gente estava passando por um momento difícil, então a gente falava olhando um pro outro, como se estivesse falando, você crê? E é isso, e tipo, ele é todo poderoso, e a gente falava. E eu tô tentando fazer isso com o Miguel, assim, Miguel, ele é grande, vamos lá. E até um dia Isabel filmou, né, Bebel filmou a gente louvando, que a gente estava cantando aquela, meu Deus, em ti eu tudo posso. Para que Deus não há impossíveis. E a gente estava cantando essa música. E aí a gente estava declarando. E assim, é uma coisa que eu estou tentando construir nele. Porque a minha avó, a minha mãe, elas construíram, elas deixaram um legado na minha vida. E eu quero deixar na vida do meu filho. E aí quando eu penso nesse passado, nesse entusiasmo, nessa dedicação, eu penso assim, será que eu não preciso reconstruir o templo em algumas áreas? Será que eu não deixei um pouco de lado algumas coisas que eu fazia com mais excelência antes? Então nessa manhã, eu creio que o Senhor deseja que você também revisite o seu passado. Será que eu não preciso cuidar de algumas coisas que eu deixei de lado? Algumas coisas que não tenho me comprometido tanto? Tenho priorizado tantas coisas, Senhor, e às vezes é o que sobra, sabe? Eu tenho deixado para Deus. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. A palavra de Deus diz que a gente tem que acumular tesouros nos céus, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. A gente anda tão ansioso com tanta coisa. Não, vamos acumular tesouros nos céus, sabendo que Ele tem as palavras de vida eterna, Ele tem a solução, Ele tem a resposta. Amém? Glória a Deus, queridos. E aí, o que estava acontecendo no 6 agora, vamos lá. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. A gente vê aqui a insatisfação. Aqui, esse povo, Deus não estava permitindo com que aquele povo prosperasse. Porque o povo estava... apenas investindo nas suas próprias vidas, nos seus negócios, o Senhor estava retendo a bênção. Eles comiam, mas não se sentiam saciados. Eles se cobriam, mas ainda não estavam se sentindo aquecidos. Eles recebiam salário e parecia que ia tudo embora. Sabe, só em Jesus a gente tem a verdadeira satisfação.
A palavra de Deus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Que aquele que comesse desse pão nunca mais ia ter fome. E aquele que bebesse dessa água nunca mais teria sede. E do seu interior, você não ia só saciar a sua sede, não. Você ia ficar satisfeito e você ainda ia poder dar água para outras pessoas. Porque do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Amém? Esse povo, ele não estava se preocupando com as coisas de Deus, então ele estava sempre insatisfeito, havia uma falta de contentamento. E queridos, quando a gente busca só acumular pra gente, acumular pra si, a gente não é feliz. Quando a gente busca fazer o propósito e a vontade de Deus, a gente tem a verdadeira alegria. Amém? A gente tem a verdadeira alegria quando a gente está dentro da vontade do Senhor. Amém? E aí Deus propõe a solução no 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. A solução está aqui: subir ao monte, se esforcem. Subir é cansativo, não é verdade? Descer é moleza, mas subir é algo cansativo. Sobe, busca as coisas do alto, se esforça, subir ao monte, trazer madeira é algo que cansa, pesa, mas se esforça, me busca. E aí fala: e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado. Nós precisamos subir ao monte, nós precisamos buscar madeira. E o monte também fala de um lugar de intimidade, porque quando a gente pensa em quem subiu ao monte, eu sempre lembro de Moisés. Moisés subia ao monte para ter comunhão com Deus. Então, quando a gente sobe ao monte, a gente está falando: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. E no monte, ele teve várias revelações, os mandamentos todos, foi no monte que ele recebeu, não é verdade? Outra coisa, para a gente trazer aqui para o Novo Testamento, para Jesus: quem subiu ao monte com Jesus? Pedro, Tiago e João subiram ao monte com Jesus e tiveram uma experiência incrível. Viram Jesus transfigurado, ouviram o Pai falando: este é meu filho amado, ouviram o que ele diz. Subir ao monte fala de você ter experiências com Deus, fala de você buscar comunhão. Quantos querem subir ao monte nessa manhã? Vamos subir ao monte, vamos falar: Senhor, eu quero me esforçar, eu quero trazer madeira, eu quero edificar a minha comunhão contigo, eu quero edificar a minha família, eu quero edificar a casa de Deus, eu quero me comprometer de uma forma mais excelente. Amém? Aleluia! E aí, encerrando, irmãos, o apóstolo Paulo, para mim, ele é uma das pessoas que mais, demonstram a pessoa que pôde entender e que entendeu realmente seu propósito e que buscou permanecer nesse propósito todo o tempo que ele esteve aqui na terra. E aí, Jéssica, você abre para mim em Filipenses 3:7, por favor. Amém? Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está falando assim: o que eu achava que era importante, o que eu achava que era prioridade, eu percebi que não é nada comparado ao conhecimento de Cristo. Eu considero agora secundário, refúgio, em comparação ao que é conhecer a Cristo, o que é ter uma vida com Deus. Amém? E aí, em 1 Coríntios 9:26, Paulo também diz: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como definindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui, ele
quer se manter perseverante até o fim. Ele fala, eu estou pregando, mas eu também quero, eu estou pregando para outros, me importando com meu irmão, mas eu também quero permanecer até o fim nesse relacionamento. Amém? E aí Paulo, ele compreende qual é o propósito da sua vida. Ao ser transformado por Jesus, ele passou a correr para o alvo da sua missão na terra, que era viver para Cristo. E quando a gente passa nos nossos dias buscando viver para Deus, entenda, queridos, todas as áreas das nossas vidas mudam. O nosso jeito de pensar muda, o nosso jeito de ver as coisas mudam. Nós nos tornamos filhos melhores, marido e esposa melhores, pais melhores, profissionais melhores. Isso porque, como cristãos, a gente entende que nós temos um propósito em Deus. E o nosso propósito é maior do que as nossas prioridades humanas. Nós temos o propósito de viver para Deus, de glorificá-lo. Então a gente vai buscar sempre viver uma vida que agrade a Deus. Claro que a gente pode ter sonhos, trabalho, família, estudo, tudo isso tem um lugar de importância, de muita importância na nossa vida. Mas a gente tem todo o cuidado para que isso não ocupe o lugar de Deus, para que isso seja mais um meio onde a gente possa glorificar o Senhor e inserir o Senhor dentro disso, do seu trabalho, da sua família. Quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente fala, Senhor, participa conosco dessa viagem, sabe, que a gente possa, sabe, ter momentos felizes, mas a gente quer estar com você. Jesus é o seu melhor amigo e você é o templo do Espírito Santo, ele está aí. Amém? Eu queria convidar os irmãos, os levitas, na verdade. Vocês, irmãos, podem se manter sentados. Queria convidar os levitas a virem aqui. Amém?